Olá, bem-vindos e bem-vindas ao meu curso digital de História da Justiça no Mundo Ibérico. Hoje começamos propriamente o curso, essa é a nossa primeira aula. Eu vou estabelecer uma discussão historiográfica e vou fazê-lo através de três vídeos, né, onde vou procurar discutir apenas uma questão de cada vez. Nessa primeira parte da aula número um, eu vou discutir o que poderíamos chamar de motivos de um esquecimento. Qual que é a minha premissa? A minha premissa é a seguinte: a historiografia brasileira, principalmente essa historiografia que é dominante desde os anos 50, 60 do século passado e que tradicionalmente se conhece como antigo sistema colonial, ela simplesmente desconhece, porque não fazia parte do interesse, né, desses historiadores, tudo que diz respeito à teologia moral, tudo que diz respeito a direito canônico e tudo que diz respeito ao que chamo, denomino de cultura jurídica católica. Então, isto aqui é importante? Sim, do meu ponto de vista é extremamente importante, porque senão, simplesmente, nós não conseguimos aprofundar com seriedade todos os aspectos da história da justiça nas Américas. Como é que eu vou explicar isto? Essa primeira parte eu vou falar principalmente dos motivos desse esquecimento. E eu vou começar a partir de um texto bastante conhecido já, da Laura de Melo e Souza, O Sol e a Sombra, principalmente a sua introdução e o seu epílogo. Normalmente a introdução todo mundo lê, o epílogo nem todo mundo lê. A autora diz, especificamente falando sobre a historiografia do antigo sistema colonial, que parece imprescindível preservar as diferenças de visão e repensar perspectivas analíticas, principalmente aquela que ficou conhecida como do antigo sistema colonial. Ou seja, a Laura de Melo e Souza, nesse seu livro que escreveu, que foi editado antes de ela ir para Paris, né, e começar a dar aula lá, ela lança uma advertência. Seria conveniente repensar no antigo sistema colonial. Mas ela mesma afirma que a questão não é fácil, né? Por que não é fácil? Essa é uma questão que poderíamos nos colocar, né? Ela continua, ela faz uma série de questões. Até que ponto é possível, estou lendo literalmente, preservar análises consagradas em clássicos como A Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, ou Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, de Fernando Novaes? É possível preservar essas análises já consagradas? Essa é uma questão que eu me faço e eu dou a resposta: não. Não é possível mais preservar essas análises porque estão ultrapassadas, são anacrônicas. Vou tentar explicar isto. Continua a Laura. Como adunar a ideia de que a colonização, por um lado, teve um sentido, e as que é o Caio Prado falando, sentido da colonização, e as evidências surgidas mais recentemente, por outro lado, de que muitas vezes não houve univocidade, havendo no limite quase que sentidos múltiplos. Então, não é possível coadunar essas duas ideias. O sentido da colonização só fazia sentido quando isto aqui se transformou num objeto histórico, ou seja, nos anos 40, 60. Né? Depois, a partir já dos estudos do Antônio Manuel Espanha, dos anos 2000, 2010, não faz mais sentido manter a ideia de um único sentido da colonização. Né? Seria o conceito de um antigo sistema colonial aplicável ao mundo imperial anterior ao século XVIII? Antes da tentativa pombalina de reordenar o Império Português, ou quando o Império ainda não era bem deste mundo? Então, esse é o ponto. Realmente o antigo sistema colonial carece
da perspectiva de que só pode ser aplicado toda essa grande configuração teórica, referencial teórica feita pelo Caio Prado, Fernando Novaes, só faz sentido se a gente aplicar para depois das reformas pombalinas. Como se a colônia só existisse, a América só existisse depois das reformas pombalinas. Antes disso, não se aplica. Vou tentar, não agora, mas mais para frente, e ao longo de todo este curso, vou tentar explicar por que não se aplica. Eu vou dar agora, eu vou tentar explicitar melhor o que me parece que a Laura, no seu Sol e Sombra, coloca e aponta como questões que são de difícil resposta. Eu vou procurar dar essa resposta, embora não tenha a pretensão de que as minhas respostas sejam a resposta única e verdadeira. Será a minha resposta. Eu acho que sim, há mesmo um defeito, né, em toda a teoria sistemática do antigo sistema colonial. Esse defeito chama-se esquecimento puro e simples de textos, documentos, tratados extremamente importantes que eles foram simplesmente ignorados. Vou dar 4 motivos. O primeiro é um motivo que podemos chamar assim de uma questão de fontes. A historiografia brasileira carece mesmo daquilo que Antônio Pedro Barbas Homem, com o seu livro Iudex Perfectus, considera uma das questões mais relevantes, sem as quais não se pode entender a América Portuguesa e a América Espanhola, nos séculos XVI, XVII e XVIII. Qual é a questão mais importante? O conhecimento da teologia moral e do direito canônico. Há um profundo desconhecimento dessas bases, dessas fontes, porque são verdadeiras fontes, né? Para falar de antes de Pombal, é necessário ter contato mesmo com a teologia moral e com o direito canônico. No antigo sistema colonial, nos autores e nos historiadores do antigo sistema colonial, é muito raro encontrar algum tipo de referência. Fernando Novaes, por exemplo, faz algumas referências, poucas, a Vitória, Francisco de Vitória, a Soares, né? E talvez a Escola de Salamanca, que são os mais conhecidos. Mas não há nenhuma referência a comentadores, glosadores, juristas medievais, nem aos juristas e aos teólogos e aos moralistas do século XVI e do século XVII, nem aos numerosos processos civis e criminais do século XVII, nem ao teor das suas sentenças. Só vou dar um exemplo simples disto aqui que eu estou falando. Vocês conhecem o capítulo do Novaes, né, onde ele fala, esse é o título do capítulo, A Crise do Antigo Sistema Colonial, que é central para a sua tese. Há 129 notas de pés de páginas. Dessas, apenas 3, que são as de número 60, 61 e 67, referem-se a uma lei de 1605, a um alvará de 1684 e ao Código Filipino como um todo. Não há nenhuma referência a comentaristas ou intérpretes das mesmas. Também não se encontra nenhuma alusão a juristas portugueses, como, por exemplo, Cabedo, Jorge de Cabedo, Domingos Antunes Portugal ou Manuel Álvares Pegas, que são juristas fulcrais para entender toda a cosmovisão jurídica portuguesa, que também é ibérica. E também não se encontra nenhuma referência a processos ou sentenças judiciais, né? E há nenhum teólogo moralista, nem português, nem espanhol, que foram professores de Coimbra, de Lisboa, de Évora, ou de Salamanca e de Alcalá. Então, há um profundo desconhecimento das fontes.
Segunda resposta, segunda característica de por que esse esquecimento. Porque há um anacronismo de conceitos básicos. Há um conjunto de conceitos ou de categorias jurídicas que qualquer historiador deve conhecer com profundidade quando se fala da história da administração da justiça na América. Quais são esses conceitos? Lei, justiça, justo e direito. Os historiadores do antigo sistema colonial utilizam esses conceitos, mas eles utilizam de forma errada, de forma anacrônica. Utilizam já com o sentido semântico pós-pombalino, pós-napoleônico. É como se para eles o mundo colonial só existisse depois de 1750. E há vários historiadores, que eles também não citam, que advertem com relação a este tipo de anacronismo. Por exemplo, o argentino Victor Tau Anzoátegui, que tem uma ampla produção no mundo e no âmbito da história da justiça colonial. O Abelardo Levage, que também, argentino, que também tem uma profunda produção nessa área. Pedro Ortega Gil, que é um professor espanhol da Santiago de Compostela, o Tomás Javier Aliste Santos, da Universidade de Salamanca. Todos esses autores, todos esses pesquisadores e historiadores, eles falam de ter cuidado com o perigo do anacronismo. Porque quando se fala lei, quando se fala justo, não estamos falando a mesma coisa no século XVII do que no século XX ou XXI. Apenas para entender. Quando os historiadores mais conhecidos do antigo sistema colonial falam de leis, eles estão se referindo ou às cédulas reais ou às ordenações filipinas, alfonsinas, manuelinas, ou à recopilação de Índias. Só isso. Essas são as leis que eles conhecem e as leis que eles consultam e as leis sobre as quais falam. Acontece o seguinte, no século XVII e XVIII, o importante não era a lei, o importante era a interpretação da lei. O importante eram os glosadores, os comentaristas, os intérpretes, que davam o sentido e o significado a essas leis. Portanto, é muito importante o conhecimento dos ordenamentos, mas principalmente é muito importante o conhecimento das teses interpretativas. E isso não se encontra nesses historiadores mais conhecidos, como Caio Prado, ou Raimundo Faoro, ou então Fernando Novaes, ou Jobson Arruda. Não encontramos isso. Só para dar um botão de amostra, é assim, tem um autor chamado, um historiador contemporâneo, espanhol, chamado Miguel Luque Talaván. Ele elenca 1.250 obras jurídicas e jurídico-morais entre decisões, conselhos, alegações, pareceres, questões jurídicas, questões, obras práticas, tratados canonistas, tratados civilistas e memoriais. Tudo isto é o universo da lei. No mínimo, precisa fazer um mínimo de pesquisa nesse tipo de documentação para entender o verdadeiro sentido das leis. Porque a lei não se explicava por si própria. Ela era traduzida em sentido e em significado através dessas obras. Há outras categorias, eu falei para vocês de lei, justo, justiça e direito. Há outras categorias que são absolutamente vitais para entender a história da justiça, que normalmente não são trabalhadas também pelos historiadores do antigo sistema colonial, que são, por exemplo, as categorias de caso, de circunstância, de arbítrio e de consciência. Essas categorias são específicas da administração da justiça, tanto na Espanha, quanto em Portugal, quanto no Brasil, quanto na América Espanhola.
do século XVI ao século XVIII. Essas categorias, como não são entendidas e como não são trabalhadas e como são esquecidas pelos historiadores do antigo sistema colonial, elas são vistas como despóticas, como arbitrárias, como caprichosas, como irracionais. Claro, a partir do momento em que se está numa outra lógica jurídica, numa outra visão pós-pombalina, insisto nessa ideia, olhar para estas categorias anteriores só podem ser entendidas como acabo de descrever. Mas não era esse o sentido. Tem um sentido muito específico. Não vou falar aqui agora, né? Vou falar ao longo do nosso curso. Mas é importante já ter essa visão inicial, né? De que essas categorias são importantes e que essas categorias são entendidas de forma errada por aqueles historiadores que não se encaixam nesta historiografia da qual vou falar, ainda não falei. Terceira resposta, há um profundo desconhecimento do sentido da lei. O sentido da lei. Quer dizer, hoje em dia, para simplificar as coisas, hoje em dia a lei é vista como uma regulamentação de conduta para uma mudança ou para uma transformação da sociedade. Quer dizer, nós queremos transformar a sociedade e para isso nós criamos uma lei que vai afetar, que vai modificar as condutas. Não vou entrar no mérito desta questão. É assim que nós entendemos a lei, hoje. A lei entendida no século XVI e até o XVIII, ela tinha um outro sentido. Era um sentido de tornar os súditos bons homens, boas mulheres, bons súditos, bons fiéis, né? Bons súditos da coroa, bons fiéis da igreja, né? Claro, quando isto não se leva em conta, a gente se confunde. Porque a lei não é vista no seu sentido autêntico. Tem dois autores interessantes para essa questão. Por exemplo, Paolo Grossi, são da escola italiana. Paolo Grossi tem um artigo sobre equitas canonica. O título está em latim, Equitas Canonica, onde ele fala precisamente do sentido da lei no século XVII e XVIII. Outra autora, uma historiadora chamada Antonia Vitellio, tem uma tese de doutorado, vocês podem procurar na internet, porque se encontra fácil, foi defendida na Faculdade de Jurisprudência da Universidade Federico II, em Nápoles, em 2007. Ela fala de que o sentido último da lei no século XVII é da salvação das almas. Essa é a finalidade da lei. A lei procura não modificar a sociedade futura, mas garantir a salvação futura das pessoas. A justiça, isso é um texto dela, encontra-se sempre temperada pela prudência, a benignidade e a compreensão à pessoa no caso singular. De maneira que os princípios que devem ser seguidos pelos juízes são os de benignidade, humanidade, caridade e misericórdia. Vejam, estes princípios são jurídicos e morais e têm aplicação prática imediata naquela sociedade. O princípio da misericórdia e da caridade, como algo próprio da justiça, da sentença do juiz. Isso é muito original, né? A gente não pensa desta forma e os historiadores, dessa tendência hegemônica que acontece nas universidades brasileiras, pelo menos nas paulistas e nas fluminenses, na carioca, né? Não desconhecem, né? Eu vou citar para vocês um intérprete da recopilação das leis de Índias, um intérprete que escreve em 1700 e pouco. Chama-se Manuel José de Ayala, é um jurista de meados do século XVIII.
está comentando a primeira lei das leis de Índia. E diz o seguinte: o melhor meio para fazer os vassalos obedientes a estas leis, por um princípio de virtude e de honra, é estabelecer uma boa ordem e uma boa disciplina para a educação dos filhos, inspirando-lhes desde muito cedo a religião cristã, porque contém uma moral perfeitíssima, cujas salutares máximas são capazes de produzir sentimentos de bom cidadão e de bom vassalo, e não podem todas elas serem prescritas e mandadas com autoridade pelas leis civis. Ou seja, o que está querendo dizer aqui este intérprete? Que as leis civis precisam ter uma conotação religiosa, moral, porque é preciso despertar nos súditos sentimentos de bondade, de honestidade. Bondade e honestidade são princípios morais cristãos. A lei civil tem que estar imbuída disto. Vejam, isto está tão longe do que hoje nós entendemos por lei, né? Mas é isso que eles pensavam. E é isso que desconhecem os historiadores dessa tendência hegemônica. Última questão, por que há um desconhecimento, por que há um esquecimento de tudo isto, né? É porque, além dessas três respostas que eu dei, dessas três características, né, ainda desconhecimento da fonte, desconhecimento do sentido da lei e desconhecimento, eu falei agora há pouco, mas já me esqueci, me desculpem. Bom, vocês procuram depois, eu esqueci agora a terceira. Há ainda um desconhecimento do probabilismo. O que significa isto? Vejam, o probabilismo era um sistema moral. Eu vou explicar isto mais profundamente mais para frente, né? Esse sistema moral era uma tendência de muitos teólogos, outros teólogos não eram probabilistas, mas a grande maioria dos teólogos daqueles séculos era sim probabilista. Então, era uma tendência para resolver questões de consciência. Por que questões de consciência era importante? Porque os juízes tinham que julgar em consciência. O que significa julgar em consciência? Significa que você, o juiz, tem que julgar diante de Deus. Você não pode julgar de qualquer maneira. Você tem que julgar da forma justa, honesta, sincera. Porque senão você, juiz, vai ser julgado por Deus e vai ser condenado. Então, o probabilismo surge como uma escola, como uma tendência moral para resolver os problemas de consciência dos juízes. Os juízes tinham um monte de leis, um monte de interpretações, um monte de glosas e de glosadores, dando soluções completamente diferentes. Como eu disse para vocês, o Miguel Talibã, ele fala, né, de 1.250 obras, tratados morais, jurídicos, conselhos, alegações, comentários, tá? 1.250 obras. Então tinha um leque enorme. O juiz escolhia qual? Então, o probabilismo dizia o seguinte: diante desse leque enorme de soluções, há algumas soluções prováveis, mais ou menos prováveis. Qual delas é preciso que um juiz siga? Então, resposta dessa escola probabilista: qualquer uma delas. Qualquer opinião, qualquer interpretação que seja provável, mais probabilidade de ser verdadeira ou com menos probabilidade de ser verdadeira, ou seja, existia um leque de certeza e de proximidade da certeza. Dentro desse leque, a prudência e o arbítrio do juiz levavam o juiz a escolherem aquela que ele achasse a mais adequada, a mais conveniente para a solução. Ou seja, podia haver
várias opiniões e várias interpretações e várias decisões possíveis. Qual é a melhor? Essa questão só faz sentido hoje no mundo capitalista. Qual é a melhor? Qual é a decisão ótima? Essa questão não era colocada naquela época. Ou melhor, era colocada assim. A resposta era qualquer uma delas. Não havia uma única opinião possível. Não havia uma única opinião ótima. Pelo contrário, havia várias. Isso dava uma margem enorme de flexibilização. Os juízes tinham poderes para flexibilizar a lei, para fazer com que a lei não fosse aplicada conforme a letra da lei. Ela era aplicada conforme a interpretação que o juiz achasse mais conveniente. Este tipo de pensamento simplesmente não aparece em nenhum historiador que eu conheça, em nenhum historiador dos últimos 50, 60 anos brasileiro. Só os mais recentes, né, que estão falando deste tema, né? Mas aí são bem mais recentes, né? Os tradicionais, aqueles que fazem parte da historiografia nacional hegemônica do antigo sistema colonial, desconhecem essas quatro, vamos chamar assim, essas quatro características que eu tentei explicar para vocês, que dão conta de porque há um esquecimento, um desconhecimento da historiografia conveniente, da historiografia que trata dessas questões. Esta aqui foi o primeiro vídeo, a primeira parte da aula. Agora, a sequência, a segunda parte da aula, eu vou falar especificamente dessa historiografia. Quais são os historiadores e as obras desses historiadores que devem ser consultadas se vocês querem aprofundar neste nosso curso sobre História da Justiça no mundo ibérico. Tá bom? Ficamos por aí. Um forte abraço.